Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nossas bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, lendo do 1 ao 12, mas hoje nós vamos falar do verso 5. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, obrigado mais uma vez, ó Deus, pela leitura desse trecho da Tua Palavra. Que hoje o Senhor nos ajude e nos socorra, para compreendermos, ó Deus, essa bem-aventurança, essa característica, essa marca de um verdadeiro filho Teu, Senhor, que é a mansidão. Que o Senhor revele a nós, que o Teu Espírito nos instrua nessa noite. Apesar de mim, Senhor, não permita que eu seja um empecilho, um obstáculo, para que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra nessa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, queridos, a gente tem aqui uma aparente contradição, se nós formos pensar de acordo com como o mundo pensa. Porque quando a gente pensa em ter a terra, em ter o mundo, né, em conquistar o mundo, a gente pensa em quê? Em pessoas fortes, em pessoas ativas, em pessoas até mesmo agressivas. Todos aqueles que tentaram expandir, né, o seu reino, o seu domínio sobre a terra, não foi com mansidão. É só olhar a história da humanidade e vocês vão ver que todo aquele que avançou em territórios, ele não avançou com mansidão, ele não avançou com carinho, né, com nenhum tipo de... Ele avançou sim, com agressividade, com violência. Então a visão de alguém que vai possuir a terra não combina, se nós pensarmos de acordo com o mundo, com alguém que é manso. Mas nós vamos ver que faz todo sentido quando nós pensamos de acordo com o reino de Deus. Então nós vimos que as bem-aventuranças, elas estão interligadas. Nós vimos que as bem-aventuranças não estão colocadas aqui numa ordem aleatória e que uma bem-aventurança conduz a outra. Cada característica que é colocada aqui é uma característica que serve como base, como fundamentação, como motivação para a bem-aventurança que se segue. Então nós vimos que os pobres ou os humildes em espírito, eles entendem a sua pecaminosidade, sabem que não têm condição de salvar a si mesmos, olham para Deus e entendem que são completamente culpáveis, completamente condenáveis por causa da santidade de Deus, e se encontram numa pobreza, numa falência espiritual diante de Deus. Reconhecem a sua incapacidade, reconhecem a sua falência, e por isso são humildes de espírito. Essa é uma característica que o próprio Espírito Santo, no convencimento do pecado, traz ao Filho de Deus, traz ao seguidor de Cristo. E quando ele constata essa sua falência e se arrepende dos seus pecados, ele então chora por conta dessa constatação. Ele lamenta a sua própria condição, ele lamenta os seus atos, ele lamenta a sua condição e ele lamenta a condição do mundo.
Ele olha para o mundo, vê o quanto o pecado afeta e destrói o mundo, quanta dor, quanto sofrimento é causado no mundo por causa do pecado, e isso faz com que ele chore. E essa mesma pessoa, por ser humilde de espírito e por estar chorando, ela também vai ser mansa. Por que, Guilherme? Ela será mansa. Porque ela está completamente influenciada pela sua pobreza de espírito e pelo seu lamento. Porque Mateus, Mateus coloca essas bem-aventuranças no começo do sermão, justamente porque ele está lidando e escrevendo para uma audiência judaica. E os judeus tinham uma ideia de um Messias bélico, de um Messias militar, que viria reconquistar todos os territórios, né, do reino de Israel, iria se libertar do domínio romano ou de qualquer outro domínio, e iria governar, e seria um grande exército, seria um grande rei militar, um Messias de natureza militar. E o que Jesus está apresentando aqui é que é algo completamente diferente. Ele precisa desconstruir essa ideia na cabeça dos judeus. Ele precisa demonstrar para os judeus que eles tinham um entendimento completamente errado do que é o reino de Deus, do que é o Messias e o seu papel. Então ele traz essa característica da mansidão diante desse mundo caído. Ele, quando fala dessa mansidão, ele está falando de pessoas que, sobrenaturalmente, é uma característica, como todas as outras bem-aventuranças, uma característica sobrenatural, que vem pelo poder do Espírito dado ao Filho de Deus, e essa mansidão é uma mansidão que tem a ver com suportar toda a pecaminosidade desse mundo, suportar toda a injustiça desse mundo. Uma pessoa que é mansa por causa do seu lamento e por causa da sua pobreza de espírito, ela é uma pessoa que suporta, por causa da verdade, todas as injustiças desse mundo. E de maneira impressionante, porque nós sempre pensamos, né, que vivemos problemas novos, né? A nossa geração se depara com determinados problemas, com determinadas coisas, e a gente olha para esses problemas e pensa, caramba, por que isso está acontecendo? Por que isso assim? Mas se a gente olhar para trás, nós vamos ver que nossos problemas não são novos, porque os nossos pecados não são novos, a nossa corrupção não é nova. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma forma que Jesus precisava desconstruir na mente dos judeus um Messias militar, de uma conquista, de um domínio sobre os outros reinos, parece que a igreja também precisa ser lembrada de algumas coisas. Da mesma forma que as expectativas dos judeus precisavam ser frustradas em relação ao Messias, em relação à natureza do reino de Deus, a igreja também precisa ser lembrada. E para que você não pense assim, o Guilherme está falando de coisas recentes. Eu trouxe aqui o livro do Martin Lloyd Jones, que é o que eu estou usando para nós estudarmos. Não se assuste, tá, gente? Eu não vou ficar 3 anos pregando o Sermão do Monte, não. Mas eu vou ler um trecho do livro. Para quem não sabe, Martin Lloyd Jones, ele pregou, o seu ministério foi no meado do século XX. Então, ali, década de 50. Então, vejam o que ele fala e vejam se você não consegue identificar coisas que nós vivemos hoje. Eu separei um trecho aqui do livro para ler para vocês. Outro sim, essa bem-aventurança, a mansidão, né, também contrasta com uma apreciável parcela do pensamento da igreja de nossos dias. Quando ele fala de nossos dias, ele está falando lá de trás, lá na década de 50. Porventura, não se manifesta na igreja uma patética tendência de se pensar em termos de luta contra o mundo, contra o pecado e contra aquilo que faz oposição a Cristo, por intermédio de grandes organizações?
Estaria eu equivocado ao sugerir que o pensamento prevalente e controlador no seio da igreja cristã ao redor do mundo parece ser exatamente o contrário daquilo que nos é indicado no presente texto? Dizem os evangélicos modernos: ali está o poderoso inimigo, em pé de guerra contra nós, e aqui está a dividida igreja cristã. Precisamos unir-nos todos, precisamos todos de alguma gigantesca organização, a fim de enfrentarmos esse inimigo organizado. Só esse trecho. Martin Lloyd Jones está falando da sua realidade no seu tempo e no seu país. Ele vivia na Inglaterra. Mas hoje a igreja também entende que está numa guerra, numa luta, e acredita que precisa ter grandes organizações e precisa ter grandes movimentações. Precisamos ter uma bancada evangélica, precisamos ter governadores, precisamos ter prefeitos, precisamos ter presidente, porque nós estamos numa guerra contra o mal. Mas o que Jesus está nos dizendo é que nós precisamos ser mansos. Como nós vimos no Salmo 37, no início do culto, o que é dito para o Filho de Deus, o que é dito para o justo, para aquele que ama ao Senhor, diante de um mundo injusto, diante de um mundo completamente corrupto e caído, é: não se irrite, é descanse, é confie. É isso que é dito para nós. Porque quem vence as guerras, quem derrota os inimigos, não somos nós. Nós não fomos chamados nesse sentido, e essa não é a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus é outra, e por isso que essas características que são apresentadas nas bem-aventuranças, ou nas beatitudes, como alguns chamam, são tão desafiadoras, porque elas vão na contramão do que a gente pode pensar, se pensarmos em termos mundanos, em termos carnais. Porque em meio a todo o caos desse mundo, nós somos chamados para sermos mansos. O que seria então essa mansidão? As duas primeiras características que nós já vimos, que são a pobreza de espírito e o lamento, elas são características que têm a ver comigo, de como eu enxergo a mim. Eu contemplo a minha falência espiritual e entendo que sou um pecador miserável e que preciso de um Salvador. Sou eu olhando para mim e falando de mim. Quando eu choro justamente por causa dessa condição, por causa dessa constatação. Então ainda é um relacionamento de mim para mim mesmo. Mas a mansidão ela tem a ver com o que os outros falam de mim, com a maneira como os outros me tratam. Então, da mesma forma que as bem-aventuranças, elas vêm numa crescente, elas também vêm numa crescente de complexidade, porque agora a mansidão já não é algo que eu resolvo comigo mesmo ali, né? O Espírito toca no meu coração, eu olho para a minha condição e analiso. Agora, a mansidão, ela vai se desenvolver na medida que eu lido da maneira como os outros me tratam. Nosso instinto natural é rejeitar críticas. Então, por exemplo, eu quando declaro que sou um miserável pecador, quando eu venho para a frente da congregação e digo: gente, eu sou um miserável pecador, o que eu estou esperando de vocês, não é que vocês digam: é verdade, Guilherme, você é um miserável pecador. O que eu estou esperando de vocês é: como o Guilherme é humilde, como o Guilherme é diferente. Eu confesso a minha pecaminosidade tranquilamente, mas o que eu espero no meu coração é um elogio, é um reconhecimento. Ninguém está preparado para dizer assim: cara, eu não presto. Aí a pessoa vai dizer: verdade, você não presta mesmo. Aí você já... É que nem aquele ditado que diz, né? Mal da nossa mãe, só quem fala é a gente, né? A gente está do lado da pessoa falando: pô, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe... A pessoa vira assim: verdade, a sua mãe é assim mesmo. Aí tu: calma aí, como assim? Não, você não, eu posso, você não. E a gente é a mesma coisa.
Então a mansidão, ela vai lidar com a maneira que nós somos tratados, com a maneira que os outros nos tratam. E precisamos ser mansos diante das críticas. Por quê? Porque nós sabemos que essa é a verdade. Então, o dia que você me chamar de miserável pecador, eu não tenho que ficar incomodado com isso. Por quê? Porque isso é verdade. Eu não posso me abalar quando uma outra pessoa me diz a verdade. Já que eu já passei pela primeira bem-aventurança, já passei pela segunda, a terceira eu preciso que você me diga: Guilherme, você está falido espiritualmente, você tem que chorar. E eu preciso dizer: é verdade. Quais são os exemplos que nós temos de mansidão? Abraão, por exemplo. Abraão, quando estava caminhando com Ló, e os seus rebanhos se multiplicaram, e começou a haver desavenças, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão se aproxima de Ló e diz: olha, vamos cada um para um lado, porque não está dando certo. Mas Abraão era o mais velho. Abraão teria prioridade para escolher para onde ele queria ir. Mas o que ele diz para Ló? Escolhe você, Ló. O lado que você for, eu vou para o outro. Uma pessoa mansa. Uma pessoa que está querendo que o problema seja solucionado da melhor forma e abre mão de direitos, abre mão daquilo que poderia reivindicar. Uma outra pessoa mansa, um exemplo de mansidão, Moisés. Vamos lá, Números capítulo 12. Deixa marcado aí, mas vamos em Números capítulo 12. O que Deus fala a respeito de Abraão na revolta de Miriam e Arão? Moisés 12, a partir do verso 1. Moisés 12, não é Números, né? Viajei agora, né? Ninguém me ajuda, vai sair no áudio isso aí, vai sair lá no YouTube. Todo mundo falou Moisés 12, ó. Vamos lá, Números 12, a partir do verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Só até aí. Percebam que aí não está um exemplo claro do Salmo 37. Moisés não se defendeu. Moisés não fez nada. O Senhor ouviu que estavam tramando contra ele, o Senhor tomou a frente e o Senhor foi lá e repreendeu Miriam e Arão. Por quê? Porque a Bíblia dá testemunho de Moisés como sendo um homem manso. O Senhor lutou a guerra dele, o Senhor resolveu a injustiça que estava sendo levantada contra ele. E percebam, a maneira como Deus fala de Moisés, Moisés teria um motivo para estar, tirando uma onda, gente, tá vendo? Eu sou diferente, não sou igual aos outros profetas, mas não, Moisés era um homem manso. Para o Novo Testamento, nós podemos nos lembrar de Estevão. Estevão está pregando de maneira que
o sinédrio, os fariseus, não suportam a pregação de Estevão e, por conta disso, vão apedrejá-lo. E qual é a reação de Estevão? Estevão olha para os céus, estende os seus braços e pede que o Senhor os perdoe. Um exemplo de mansidão. E o principal exemplo de mansidão que nós temos é o próprio Senhor Jesus. E eu não vou ler novamente, porque nós já lemos esse versículo várias vezes. Filipenses, capítulo 2, diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus, porque Jesus, sendo Deus, ele não tinha nenhuma obrigação de encarnar e muito menos de ser crucificado. Mas ele não se apegou à sua condição e se humilhou, tomando forma de servo. Esse é um homem manso. Então, o homem manso é aquele que suporta, o homem manso é aquele que confia no Senhor e, por conta disso, ele não é aquele que faz a guerra. Ele não é aquele que busca os seus direitos, que vai batalhar, que vai combater por conta dos seus direitos. Ele é aquele que confia, porque conhece a sua condição, sabe que é uma pessoa sem direitos, e tudo que ele tem, e tudo que ele terá, não será porque ele tem direitos, mas será porque o Senhor deu. O Senhor nos deu a salvação graciosamente, nenhum de nós a merece. Porque percebam, como uma beatitude leva a outra. Pense agora num caminho diferente. Pense em alguém que não é pobre de espírito, alguém que olha para a sua condição e pensa: bom, se eu parei de beber, qualquer um pode. Se eu parei de fumar, qualquer um pode. Se o cara está lá no mundo é porque ele é sem vergonha. Eu estou aqui na igreja, eu venho todo domingo, acordo cedo, de madrugada, está chovendo, eu venho. Se o cara está lá fora é porque ele não quer, é porque ele é um vagabundo, ele não quer nada com Deus, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, ou seja, eu já não sou pobre de espírito. A partir daí, eu já não vou chorar, porque eu não tenho por que chorar. Eu estou aqui, e o cara que está lá fora, está lá porque quer, então eu não vou lamentar a minha condição, eu não vou lamentar a condição dele, e não vou lamentar a condição do mundo. Na verdade, eu vou ficar zangado com o mundo do jeito que está, porque eu não tenho segurança, porque meus filhos estão em risco, porque minha família está correndo perigo. Então esse mundo, essas pessoas, e esse sentimento que não é de lamento, que é um sentimento talvez de indignação, ou de raiva, ou que seja, vai me levar a ser manso? Não, vai me levar a ser um guerreiro, alguém que está combatendo o mundo, que está tentando subjugar os ímpios e subjugar os pecadores, porque eles são assim porque querem. Eu não tenho que lamentar, na verdade, eu preciso vencê-los para viver num mundo melhor. Percebem como uma coisa leva a outra? Então, o caminho que Jesus propõe é um caminho completamente diferente. Pobreza de espírito, lamento e mansidão. Mas mansidão não é, e agora eu vou falar o que a mansidão não é. Mansidão não é fraqueza. Ser manso não é aceitar qualquer coisa. Eu tenho um ditado que eu digo desde o quartel, né? Que é: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para continuar fora dela. Eu não sou muito fã de discussão, de briga, né? Mas mansidão não é isso. Mansidão não é você aceitar qualquer coisa em nome da paz. Não é você aceitar qualquer situação em nome da ausência de conflito. Não. A mansidão, ela é uma firmeza de caráter que defende a verdade, mas defende a verdade com uma disposição de sofrer qualquer coisa por causa da verdade. Então, um homem manso, de acordo com
o ensinamento de Jesus, um homem manso, ele não é um homem que aceita qualquer coisa. De acordo com os exemplos bíblicos, o homem manso não é alguém que quer a paz a qualquer preço. O homem manso é aquele que defende a verdade com uma firmeza de caráter, mas ele defende essa verdade com uma firmeza de caráter que suporta, que sofre, que recebe a injustiça do mundo, porque não é ele que vai solucionar a injustiça do mundo, não é ele que vai resolver a corrupção do mundo. Então uma pessoa mansa suporta até mesmo com a sua vida e sustenta a verdade, mesmo que isso signifique a sua morte. Por isso que ser manso de verdade depende das virtudes anteriores. Porque eu só vou suportar esse mundo, eu só vou suportar essa violência e esse mundo injusto se eu tiver total consciência de quem eu sou, da minha falência espiritual, ter total consciência do quanto isso é triste, do quanto isso é lamentável, o quanto é triste a minha condição e a condição do mundo. Porque senão, como eu disse, nós não seremos mansos, nós seremos guerreiros. Nós estaremos combatendo o mundo, coisa que nós não fomos chamados para combater. Tem uma frase do John Bunyan, que diz o seguinte: aquele que já está caído, não precisa temer a queda. Então, uma pessoa mansa, por causa da sua pobreza de espírito e decorrente do seu lamento, essa pessoa mansa, ela entende que ela já está caída, ela já está no patamar lá embaixo. Então não importa o quanto falem de mim, nada do que façam ou me digam é demasiadamente, exageradamente errado, porque eu sou realmente mau, eu sou realmente caído, eu sou realmente inclinado a fazer o que não é de Deus. Então eu não preciso me preocupar com uma reputação, eu não preciso ter uma reputação, eu preciso ser firme em Deus, eu não preciso me defender, quem me defende é Deus. Se eu sou caluniado, eu me achego a Deus. Esse é um homem manso. Então o manso, ele permanece fiel à verdade, custe o que custar, mas é um exemplo de entrega. Vamos lá, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, olha o que Pedro vai nos ensinar diante de injustiças, e o exemplo que ele vai dar. Vamos ler capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo como? Injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência.
Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Percebem como isso é completamente na contramão, não só do mundo, mas do que tem sido, às vezes, pregado por aí? Nós fomos chamados ao sofrimento, sim. Nós vamos sofrer por injustiça? Sim. E nós vamos revidar? Não. Nós não fomos chamados para guerrear, nós fomos chamados para mansamente confiarmos, descansarmos e nos agradarmos em Deus. Esse é o manso, que suporta. E o que vai acontecer com o manso? O manso vai herdar a terra. O manso não vai conquistar a terra. Porque, como foi dito desde o início, desde o Salmo 37, quem guerreia as nossas guerras é o Senhor. Quem vence as nossas batalhas é o Senhor. Quem derrota os nossos inimigos é o Senhor. Então, nós descansamos, confiamos, nos agradamos nele, e ele vence as nossas guerras, e por ele vencer as nossas guerras, ele nos dá a terra. Os mansos herdarão a terra, não a conquistarão. E o que isso significa? Há dois aspectos, um aspecto presente e um aspecto futuro. No aspecto presente, os mansos herdaram a terra, eles têm a terra. Por quê? Porque eles estão satisfeitos. O manso vive satisfeito. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo, que também é um exemplo de mansidão, um homem com muitas capacidades, com uma personalidade forte, mas que diante do Senhor se tornou um homem manso. Capítulo 6, a partir do verso 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo descreve como um manso vive satisfeito nessa terra, em meio a tudo isso que ele falei aqui, aflições, angústias, privações, açoites, prisões, tumultos, trabalhos. Já pensou? Poxa, Guilherme, estou ficando desanimado agora com essa coisa de ser crente. A Carol. Mas é isso, gente. Nunca nos foi dito algo diferente. O evangelho do pare de sofrer é coisa moderna, foi inventado há pouco tempo. O evangelho da Bíblia é esse.
Porque a vitória verdadeira nós recebemos na cruz. Então, aquele que sabe que é falido espiritualmente, que merecia ir para o inferno, ele merecia a morte eterna, ele chora por causa dessa condição, mas ele é consolado. Ele é consolado porque é salvo pela graça de Deus e pela misericórdia. E por conta disso, por saber que já tem garantido uma vitória que ele não merece, uma vitória que ele não conquistou, uma vitória que ele não tinha capacidade alguma de obter, ele é manso, porque o mesmo Deus que deu a ele essa vitória, esse mesmo Deus está cuidando da vida dele. Esse mesmo Deus prometeu levá-lo até o fim da jornada. Então, ele não precisa se defender, ele não precisa lutar contra esse mundo. Filipenses capítulo 4, avança um pouquinho. Filipenses capítulo 4. Um outro exemplo de Paulo, versos 12 e 13. O pessoal gosta muito do verso 13, mas ninguém leu o 12. O 13 só faz sentido se a gente ler o 12. Lê o 13 primeiro, todo mundo gosta do 13, né? Vamos ler junto o 13? Juntos, já. 1, 2, 3 e... Tudo posso naquele que me fortalece. Mas que tudo é esse? Agora lê o 12, para saber que tudo é esse. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, eu posso passar fome, eu posso dormir na rua, eu posso passar necessidade, mas eu também posso ter abundância, eu posso comer bem, tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa é a mansidão daquele que é pobre de espírito e daquele que chora. Esse vive satisfeito. Então, no presente, a terra já é dele, porque ele vive como pobre, mas possuindo tudo. Ele já tem todas as coisas, ele está feliz, ele está completo, ele está pleno, ele está satisfeito. Nesse sentido é o presente do herdar a terra do manso. Mas qual é o sentido futuro? 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, vamos ver o sentido futuro do herdar a terra. Versos 11 a 13. Segundo Timóteo, capítulo 2, versos 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se não o negamos, ele por sua vez não nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós herdaremos a terra, irmãos, porque nós vamos reinar com Cristo nos novos céus e nova terra. Se permanecermos e se carregarmos as marcas e desenvolvermos as características dos filhos de Deus, e percebam, não esqueçam, quando estamos estudando as bem-aventuranças, nós estamos estudando quem nós devemos ser. Não arrede o pé de ser pobre de espírito, não arrede o pé de chorar e lamentar, não arrede o pé de ser manso. Nós precisamos ser assim, porque é assim que um filho de Deus deve ser. Se nós ainda não somos assim, precisamos estar buscando ser assim, porque nós estaremos satisfeitos nessa vida e reinaremos com Cristo no futuro. Então os mansos herdarão a terra, porque dos pobres de espírito é o reino dos céus, e eles são consolados quando choram, eles herdam a terra, porque são mansos.
Então busque mansidão, irmãos. Há muita gente nos chamando para guerrear. Há muita gente nos chamando para combater. Há muita gente nos chamando para agredir. Mas nós não fomos chamados para isso. O mundo jaz em pecado. O mundo está em franca decadência moral. Sim. Mas o verdadeiro cristão, ele chora por causa disso. E permanece firme, manso, em meio a tudo isso, sustentando a verdade, mas suportando com a própria vida, porque quem guerreia é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser mansos. Que o Teu Espírito, Senhor, nos abra os olhos todos os dias e que nós possamos fazer uma recapitulação todo dia que acordarmos e lembrarmos da nossa falência moral, para que essa humildade de espírito seja relembrada já no início do dia, que possamos lamentar e chorar logo cedo pelos nossos pecados, pela nossa condição e pela condição do mundo, e que ao sairmos de casa para o trabalho, para a escola, para o que quer que seja, quando formos transitar e conviver nesse mundo mau, que sejamos mansos, firmes na verdade, firmes no testemunho Teu e no anúncio da Tua verdade, mas mansos, suportando com a própria vida o dano das injustiças, das dificuldades, da corrupção desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque essas características não são naturais, todas elas vão na contramão, Senhor, vão na contramão do que é ensinado, vai na contramão daquilo que nós mesmos aprendemos na escola, no caminho, na sociedade. Então, ó Deus, opera um milagre por meio do Teu Espírito, e que nós possamos desenvolver todas essas beatitudes na nossa vida, Senhor, para podermos avançar com o Teu reino nesse mundo, na verdadeira natureza do Teu reino, com o verdadeiro propósito que o Senhor nos chamou, fazendo realmente a Tua vontade, não guerreando, mas suportando e anunciando. Ajuda-nos, ó Pai. Agora, Deus, eu te peço, leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos de todo acidente, incidente, alagamento, que todos possamos chegar em casa seguros, meditando nessa palavra, voltando nessas bem-aventuranças e nesses textos, e sendo ministrados pelo Teu Espírito. Que Teu Espírito fale aquilo onde eu falhei, que Teu Espírito ensine o que eu não ensinei, e que Teu Espírito retire aquilo que não deveria ter sido falado, para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Amém. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Até sábado, se Deus quiser.